A ilusão da grandeza alheia. É fácil nos sentirmos diminuídos diante das histórias de pessoas como Jung, Einstein ou Mandela. Suas trajetórias parecem marcadas por conquistas grandiosas, como se tivessem um destino especial desde o nascimento. Mas essa visão nos engana. Ao focarmos apenas nos feitos públicos, esquecemos que o valor de uma vida também está nas lutas internas silenciosas, nas pequenas escolhas diárias e na coragem de continuar mesmo sem aplausos. O significado profundo da existência não se mede pela fama, mas pela verdade com que vivemos cada momento. O verdadeiro significado de uma vida. Vivemos imersos em uma cultura que celebra conquistas visíveis, títulos, reconhecimento e sucesso material. Mas, segundo a visão de Jung, o verdadeiro significado da vida não está nas vitórias externas, e sim na coerência interna. Uma vida significativa é aquela em que escolhemos crescer, mesmo nas sombras, em que enfrentamos nossos medos, nos levantamos após quedas e seguimos cultivando uma relação sincera com nós mesmos. São esses pequenos gestos de coragem interior que constroem uma existência com propósito, mesmo que o mundo não veja. O propósito não é um destino, é um processo. Ao contrário do que muitos imaginam, o propósito de vida não é um ponto fixo ou um objetivo distante a ser alcançado, mas sim um caminho que se revela gradualmente. Ele é único e pessoal, e se manifesta conforme mergulhamos cada vez mais em nosso autoconhecimento. A jornada de descobrir o sentido da vida exige paciência e coragem, pois envolve enfrentar partes nossas ainda desconhecidas e acolher a complexidade do nosso ser. É nesse processo contínuo de despertar que o propósito ganha vida. A tentação do autoconhecimento superficial. Muitas pessoas acreditam que se conhecem porque sabem quais são suas qualidades, defeitos e preferências. No entanto, esse é apenas um conhecimento superficial, limitado à camada consciente da psique. O verdadeiro autoconhecimento vai além, implica explorar o inconsciente, as emoções reprimidas, os padrões ocultos e as partes rejeitadas de nós mesmos. Sem esse mergulho profundo, a busca pelo propósito pode se tornar vazia ou equivocada, porque estaremos apenas reafirmando uma imagem parcial e limitada do que realmente somos. Conhecer sua sombra exige um esforço genuíno e envolve o que Jung chamava de trabalho da sombra, ou seja, é necessário fazer pausas regulares para refletir sobre seu comportamento, pensamentos e sentimentos no dia a dia. Esse processo pode ser facilitado por meio da escrita em diários ou da meditação, onde você se questiona sobre suas ações, perguntando-se se aquilo foi autêntico, qual foi seu primeiro instinto em determinada situação e como se sentiria se os papéis fossem invertidos. Essa autointerrogação é feita da mesma forma que você questionaria outra pessoa, ajudando a trazer à tona aspectos ocultos do seu inconsciente sem se identificar completamente com eles. Conhecer sua sombra não significa se identificar com ela. Você não precisa se definir pelas características que normalmente esconde. Por exemplo, se sua sombra contém raiva, isso não significa que você é uma pessoa raivosa, mas sim que é importante reconhecer e aceitar a existência desses traços, entendendo que fazem parte de você, mas não definem quem você é por completo. Essa aceitação permite que você lide de forma mais consciente com esses aspectos, sem se deixar dominar por eles. Uma forma comum de perceber os traços ocultos da sombra é através do julgamento que fazemos dos outros. Muitas vezes, as características ou comportamentos que mais desprezamos nas pessoas ao nosso redor refletem medos ou aspectos reprimidos em nós mesmos. Esse fenômeno é chamado de projeção. Por isso, quando você sentir irritação ou raiva diante do comportamento de alguém, vale a pena fazer uma pausa e se perguntar: será que já demonstrei essa mesma tendência? Por que isso me incomoda tanto? Reconhecer essas projeções é um passo importante para trazer à tona partes inconscientes e começar a integrá-las. Para trabalhar sua sombra, é fundamental dedicar um tempo diário para se sentar, refletir e se questionar profundamente sobre seus pensamentos, emoções e comportamentos. Práticas como escrever em um diário ou meditar são ferramentas valiosas para isso. Ao se fazer perguntas instigantes, você começa a trazer o inconsciente para a consciência, desenvolvendo um autoconhecimento verdadeiro. Esse hábito constante de exploração ajuda a construir uma vida mais significativa e alinhada com seu eu completo, como Jung sugeria ao afirmar que o objetivo não é ser uma pessoa boa, mas sim ser uma pessoa completa. Agora que você começou a se conhecer melhor e a identificar os aspectos sombrios dentro de si, pode surgir a dúvida: como isso vai melhorar a minha vida?
É importante saber que esse processo pode ser desconfortável e até doloroso no início, porque exige encarar partes de si que você talvez preferisse ignorar. Jung reconhecia que descobrir quem realmente somos não é algo fácil ou imediato, e que reprimir essas sombras pode dar a elas ainda mais poder. Mas, ao aceitar essas partes menos desejáveis, você ganha a chance de crescer, entender melhor suas emoções e agir com mais consciência, o que leva a uma vida mais autêntica e equilibrada. Conhecer sua sombra não significa se identificar completamente com ela. Você não precisa se definir pelas características que costuma esconder ou negar, como raiva, inveja ou preguiça. Em vez disso, o importante é reconhecer e aceitar que esses traços fazem parte de você, mas não te definem por completo. Essa aceitação traz liberdade para lidar com essas emoções e impulsos de forma consciente, evitando que eles controlem suas ações de maneira automática e negativa. Assim, você pode usar essas partes da sombra a seu favor, transformando-as em energia para seu crescimento pessoal e equilíbrio emocional. Muitas vezes, os traços ocultos da sua sombra se manifestam por meio do julgamento que você faz dos outros. As características ou comportamentos que você despreza nos outros são frequentemente reflexos de aspectos que você teme ou rejeita em si mesmo. Isso é chamado de projeção. Por exemplo, se você se irrita muito com a impaciência de alguém, pode ser que você mesmo lute contra sua própria impaciência. Reconhecer essa projeção é um passo fundamental para trazer consciência sobre esses traços sombrios, permitindo que você os observe sem julgamento e comece a integrá-los de forma saudável na sua personalidade. Dedicar um tempo diário para se sentar, refletir e, talvez, escrever em um diário pode ser o começo para trazer o inconsciente à consciência. Fazer perguntas instigantes para si mesmo, como por que agi daquela maneira? Isso foi autêntico? Qual foi meu primeiro instinto? Ou como eu me sentiria se os papéis fossem invertidos? Ajuda a explorar seus pensamentos, emoções e comportamentos de forma profunda. Esse hábito constante de autoexploração é essencial para se conhecer verdadeiramente e se aproximar de uma vida mais consciente e significativa. Conhecer sua sombra não significa se identificar completamente com ela. Você não precisa se definir pelas características que costuma esconder, como a raiva, por exemplo. Em vez disso, é importante reconhecer e aceitar que esses traços existem dentro de você, mas que eles não definem quem você é por completo. Essa aceitação permite uma relação mais saudável consigo mesmo, onde você entende que esses aspectos sombrios são parte de você, mas não controlam sua identidade ou seu valor. Uma forma comum de perceber os traços ocultos da sua sombra é através do julgamento que você faz dos outros. Frequentemente, aquilo que você mais despreza ou critica em outra pessoa pode ser justamente uma característica que você teme ou reprime em si mesmo. Isso é conhecido como projeção. Por isso, quando sentir irritação ou raiva diante do comportamento alheio, é útil fazer uma pausa e se perguntar: será que essa é uma tendência que eu também tenho, mas não quero reconhecer? Entender essa dinâmica ajuda a trazer para a consciência partes reprimidas do seu inconsciente, permitindo um autoconhecimento mais profundo. Dedicar um tempo diário para refletir sobre si mesmo, seja escrevendo em um diário ou meditando, é um passo fundamental para trazer à luz o inconsciente e se conhecer de verdade. Fazer perguntas instigantes sobre suas atitudes, emoções e comportamentos ajuda a criar o hábito de explorar sua sombra de forma contínua. Esse processo não é apenas um exercício pontual, mas uma prática constante que aproxima você de uma vida mais significativa e autêntica, onde o autoconhecimento é o alicerce para o crescimento pessoal. Agora que você começou a explorar sua sombra e seus aspectos inconscientes, pode se perguntar como isso pode ajudar a melhorar sua vida. É importante saber que essa autorrealização pode ser desconfortável no começo, pois você não poderá mais ignorar seus lados menos desejáveis. Reconhecer esses traços não significa se identificar com eles, mas aceitá-los como parte de quem você é. Esse processo é doloroso e assustador, mas é essencial para crescer, pois reprimir essas partes só lhes dá mais força, fazendo com que explodam em momentos de estresse ou cansaço. Ao invés disso, encarar sua sombra com honestidade permite que você use essas características a seu favor, promovendo transformação e equilíbrio. Agora que você reconhece sua sombra, é fundamental aprender a usar esses traços a seu favor. Por exemplo, a raiva, quando controlada e na medida certa, pode ser uma ferramenta para se defender em situações injustas. A chave está em saber quando agir com base nessa emoção e quando é melhor manter a calma.
Em vez de rotular emoções como boas ou más, é importante compreendê-las profundamente para melhorar seu bem-estar. Traços como inveja, preguiça ou impaciência, que normalmente são vistos negativamente, podem se tornar motivadores para o descanso, a ação ou o foco, desde que sejam integrados de forma saudável à sua personalidade. Aceitar e abraçar sua sombra é essencial para seu crescimento pessoal. Integrar a sombra em sua personalidade traz equilíbrio, autenticidade e harmonia para sua vida. Quando você entende e utiliza suas qualidades sombrias, se torna mais você mesmo, vivendo com mais consciência do que realmente quer e precisa. Esse autoconhecimento profundo facilita a descoberta do seu propósito de vida, pois a integração dos seus lados ocultos permite uma existência mais plena e genuína. Assim, você caminha para uma vida mais autêntica, em que seu verdadeiro eu está presente e ativo em suas escolhas e ações diárias. A auto-melhorar-se continuamente é uma forma constante de trabalhar com a sombra. Nunca há um ponto final nessa jornada, pois sempre existe algo a aprimorar em si mesmo. Ao se dedicar ao crescimento pessoal, você adiciona significado à sua vida, tornando-a mais rica e profunda. Essa busca incessante pelo desenvolvimento fortalece sua identidade e contribui para uma existência mais plena e consciente. Assim, a melhoria contínua é um processo essencial para quem deseja viver com autenticidade e propósito. Você é o que faz, não o que diz que fará. Segundo Jung, o propósito da vida se revela mais pelas ações concretas do que por palavras ou intenções. Conhecer a si mesmo e lidar com a sombra exige que você demonstre isso na prática, agindo de acordo com seus valores e crenças. Viver de forma reativa, apenas respondendo aos acontecimentos, não traz significado verdadeiro. É preciso tomar iniciativa, buscar ativamente o que deseja e transformar suas intenções em atitudes concretas para construir uma vida autêntica e cheia de propósito. Atualmente, muitas pessoas vivem de forma reativa, mesmo aquelas que já começaram a explorar sua sombra e a melhorar a si mesmas. Trabalhar em si mesmo é um passo importante, mas não suficiente para uma vida plena. Após o trabalho interno, é necessário começar a agir ativamente em outras áreas da vida, sem esperar que as oportunidades simplesmente aconteçam. Permanecer parado e passivo é o que realmente aprisiona e impede a construção de uma vida com significado. Por isso, o próximo passo é desafiar-se constantemente e sair da zona de conforto para viver de forma mais intencional e ativa. Começar a viver ativamente pode ser simples, mas exige compromisso e coragem. Após explorar sua sombra e buscar o autoconhecimento, você deve continuar se desafiando. Pergunte-se frequentemente quais são suas crenças, valores, princípios morais e espirituais, o que você quer fazer no próximo ano e nos próximos 5 anos, como deseja contribuir para o mundo e o que espera das pessoas ao seu redor. Refletir ou escrever sobre essas questões ajuda a identificar as ações concretas que você deve tomar para seguir seus objetivos e construir uma vida com significado real. Uma das principais razões pelas quais as pessoas vivem de forma reativa é o medo. Agir requer assumir riscos, e o medo de falhar, ser rejeitado ou decepcionar a si mesmo pode paralisar qualquer iniciativa. O medo não deve ser ignorado ou evitado, pois ele só volta mais forte para controlar sua vida. Em vez disso, é preciso reconhecê-lo, entender o que pode dar errado e se preparar para enfrentar essas possibilidades reais, não as fantasiosas. A coragem verdadeira nasce de encarar o medo, não de sua ausência, e agir mesmo com ele presente. Como Jung disse, onde está o seu medo, lá está a sua tarefa. Mesmo uma vida feliz não pode ser vivida sem uma medida de escuridão. Jung ressaltava que o significado da felicidade só existe se for equilibrado pela tristeza, porque a alegria se torna realmente significativa quando conhecemos a dor. Nenhuma vitória é completa sem a possibilidade da derrota, e a luz só pode ser valorizada porque existe a escuridão. Aceitar os momentos difíceis, as decepções e as perdas é essencial para encontrar sentido e propósito na vida. Essas experiências nos ensinam, fortalecem nossa resiliência e fazem parte do processo de autodescoberta. Portanto, os desafios e as sombras não são obstáculos, mas sim elementos que enriquecem a jornada para uma vida plena e verdadeira. Adicionar significado à sua vida é um processo contínuo que nunca termina. É preciso seguir descobrindo quem você é, quais são seus objetivos e agir de forma constante. A vida é feita de altos e baixos, de vitórias e fracassos,
E essa mistura única de experiências é o que torna sua trajetória especial e autêntica. A cada passo, você aprende mais sobre si mesmo e reafirma seu propósito. Por isso, valorize cada tentativa, cada ação e cada conquista, por menor que pareça. O verdadeiro sentido da vida está na jornada, no esforço e na determinação de ser o melhor que você pode ser. Valorize tudo o que há de bom em sua vida, independentemente do tamanho das conquistas. Aprenda a se orgulhar de cada avanço, mesmo dos menores, e seja grato por tudo que dá certo no seu caminho. Essa atitude de gratidão e reconhecimento fortalece sua autoestima e mantém o foco no que realmente importa, ajudando a construir uma vida com propósito e significado. Independentemente das circunstâncias, saiba que sua vida tem um propósito enquanto você continuar sendo a melhor versão de si mesmo.